Certo. Bom dia, vamos começar. Eu resolvi aparecer aqui, já que muita gente me pergunta por que Deus não atende certas orações. Eu resolvi compartilhar a resposta e dar um pouco de luz sobre esse assunto. Em primeiro lugar, quem tem a mínima noção de cristianismo sabe que a graça de Deus te ama, certo? E tudo que ela faz tem o objetivo de te dar a salvação eterna. Por causa disso, a gente pode saber que existem três motivos para Deus não atender uma oração. Que são eles: ou aquilo não é bom para tua salvação, ou aquela graça que tu tá pedindo não tá no tempo certo de acontecer, ou tem alguma coisa errada com a tua oração. A tua oração é o canal pelo qual tu se comunica com Deus. Ela deve ser feita corretamente. Eu vou tratar dessas três coisas. Primeiro, pela salvação, certo? Para entender esse ponto aqui, é bom a gente entender um pouco da nossa realidade. O que acontece é que não existem aos extremos aqueles conceitos de determinismo e livre-arbítrio. O que seria o determinismo ao extremo? Tudo que acontece é determinado, certinho, não tem como lutar contra isso. Teu destino é certo e ele vai acontecer e pronto. Livre-arbítrio ao extremo é o oposto. Tudo acontece por acaso, sem qualquer ordem. Claro, se o determinismo ao extremo existisse, nós não poderíamos escolher entre o céu e o inferno, certo? Mas a gente pode escolher, então ele não existe. E o livre-arbítrio ao extremo, se ele existisse, Jesus não poderia ter sabido da traição de Judas antes dela acontecer, certo? Já que seria tudo por acaso. Então, o que acontece é que essas duas coisas existem em equilíbrio. A gente pode escolher o nosso destino e, ao mesmo tempo, ele é conhecido por Deus. Onde eu quero chegar com isso tudo é que aquilo que tu pede já foi determinado por Deus se tu vai receber ou não, desde antes da criação do universo. Mas aí tu me pergunta, então por que a gente reza? Se a vontade de Deus não muda, por que rezar? Em primeiro lugar, porque Cristo mandou a gente fazer isso. Então, a gente não questiona, a gente faz. Certo? Em segundo lugar, um possível motivo disso é que o pedido, a oração, deixa o nosso coração em um estado de abertura. Dessa forma, se aquela graça vier na nossa vida, ela não vai passar despercebida e também a fé aumenta. A fé da pessoa aumenta. A segunda coisa é sobre o tempo da graça. Sobre isso nem tem muito o que falar. A Bíblia é muito clara nesse sentido, a gente encontra diversas passagens dizendo que se uma coisa for para acontecer, se ela for boa para a tua salvação e ela for boa para acontecer, ela vai acontecer e pronto. Certo? Deus diz isso no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e é muito claro sobre isso. O último ponto é o da oração, né? Eu acho que o maior problema está aqui. Segundo os santos, que são os maiores mestres possíveis em oração, Santa Teresa, Santo Padre Pio e tantos outros, eles dizem que a oração correta é aquela que é feita com uma entrega total à vontade de Deus, colocando a tua vida como garantia, certo? Então, na hora que tu for rezar, tem que ter essa consciência e também refletir a cada palavra que tu tá dizendo, certo? Com a consciência que tu tá falando com o Criador absoluto de tudo que existe, e por isso tu tem que falar com ele com a tua alma imortal, e não simplesmente com o teu corpo, certo? E, claro que a alma imortal deve desejar aquilo que é eterno. Afinal, como diz Santo Padre Pio, aquilo que não é eterno é eternamente inútil, certo? Conclusão de tudo. Quando tu for pedir alguma coisa para Deus, tu vai pedir com a intenção de estar mais perto dele, mais perto da salvação, e não simplesmente por vontade própria, para ter alguma coisa porque tu quer. Por exemplo muito fácil de entender, e que eu vejo muita gente por aí
pedindo isso. Ah, eu quero um namorado, eu quero uma namorada, eu quero um relacionamento. Muito bem. Por que que geralmente isso aqui não dá certo? Porque a pessoa, ela quer o relacionamento por ele mesmo. Ele não tem, ele quer para ele, entende? Então, o que que seria uma forma certa de qual seria uma forma certa e boa e que te aproxima a Deus querer um relacionamento? Seria, em primeiro lugar, para que ele se torne um casamento, que é uma coisa que com certeza te deixa em um estado de perfeição maior, ou ainda, tu poderia pedir um relacionamento para Deus, para tu conseguir encontrar uma maturidade que é só por meio do relacionamento tu conseguiria. E assim ficar pronto para o casamento, no caso de tu achar que tu ainda não está pronto para o casamento. E esse raciocínio que eu acabei de fazer aqui, ele é aplicável para qualquer tipo de graça, né? No caso aqui eu falei do namoro, do relacionamento a dois. Mas esse raciocínio, ele pode ser feito com qualquer coisa que tu vá pedir para Deus, certo? Mas na dúvida de você não conseguir encontrar uma boa intenção para certa graça que tu quer pedir para Deus, tu pede duas coisas apenas: o perdão divino e a salvação eterna. Para esses dois pedidos não tem erro, certo? Deus vai ouvir com certeza. Então, era isso que eu tinha para passar. Quem sabe no futuro eu aprofunde isso em outro momento, certo? Muito obrigado.